Lucas 2, 52. A palavra de Deus diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, esta manhã, de ouvir Tua voz nesse lugar. A voz do Senhor falando ao nosso coração, conduzindo a nossa vida, nos ensinando o caminho que devemos andar. É esta voz que queremos ouvir neste dia, Pai. Não viemos aqui ouvir homens com doutrinas humanas e filosofias do mundo. Viemos aqui ouvir Tua voz, a voz do bom pastor, que nos guia e que conduz a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Que assim a Tua palavra esta manhã possa nos conduzir, Senhor, e que nós possamos, além de ouvi-la, praticá-la também em nossas vidas. É o que eu te peço, entregando minha vida em Tuas mãos e pedindo a unção do Espírito Santo, para que neste poder a Tua palavra seja ministrada e barreiras sejam quebradas esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o texto que lemos fala sobre Jesus no momento da sua infância, e diz o texto bíblico que Jesus, como uma criança, como outra qualquer, todos passam por fases na sua vida. Jesus também veio a esse mundo como criança e passou pelas mesmas fases que todos nós passamos, e o texto diz que ele estava em crescimento, ele estava crescendo em sabedoria, ele estava crescendo também na sua estatura e também na sua graça diante de Deus e também dos homens. Era notório o crescimento de Jesus. Jesus cresceu. E o que esse texto me mostra também, irmãos, é que isto é o natural da vida. A gente precisa também crescer. Amém? Todos nós precisamos de crescimento, de desenvolvimento. Quando a nossa vida não cresce, não experimenta esse desenvolvimento, há alguma coisa errada. Os pais que têm os seus filhos, logo que percebem qualquer dificuldade no crescimento da criança, seja em estatura, seja em conhecimento, em entendimento, logo se preocupam, levam ao médico, procuram uma solução, uma explicação para aquilo, porque é natural que haja um crescimento, um desenvolvimento. E é sobre isso que Deus quer falar conosco essa manhã. Eu creio que todos nós aqui precisamos certamente crescer. Isso significa que não podemos ser crianças por toda a vida. Você concorda, irmão? Por mais que seja bom até em determinados momentos ter atitudes infantis, não é? Mas não podemos ser eternas crianças. Por mais que a infância tenha sido boa, não é? Então, por mais que a gente, às vezes, depois de uma certa idade, comece a ter saudade do tempo de criança, o natural é que a gente cresça. E a gente precisa crescer. E Deus também deseja esse nosso crescimento. Eu quero ler contigo Efésios capítulo 4, versículo 15, e alguns outros versículos que vamos ler esta manhã, para basear aquelas coisas que diremos aos irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja. E ele diz: mas seguindo a verdade em amor, o que ele diz para nós? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Paulo diz, nós como igreja devemos crescer, e crescer em tudo, mas o nosso crescimento está fundamentado na cabeça, e a cabeça é Cristo. Então devemos crescer. É uma ordem de Deus para nós como igreja. Crescer em todos os sentidos. Amadurecer como corpo de Cristo. Diz mais a Bíblia em Efésios 4, esse mesmo capítulo, no versículo 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo fala de uma estatura.
A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura. Naquele momento estava se referindo à sua altura física. Mas agora Paulo emprega a mesma palavra, dizendo que nós temos que chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está falando de um crescimento, mas que não é mais físico. Não está dizendo que eu devo ser mais alto do que já sou. Mas ele está dizendo que nós temos um objetivo de chegarmos a uma estatura. E a estatura que ele usa como exemplo é a estatura da plenitude de Cristo. Então veja, Deus coloca para nós um alvo de crescimento. Você deve crescer até chegar à estatura de Cristo. Você deve buscar crescer até ter esta mesma altura de Jesus Cristo. Alguém diria, mas isso é difícil demais, isso é impossível. Mas o próprio Jesus disse isso para nós. Ele nos ensina na palavra, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então nós temos que buscar esta estatura, temos que buscar esse crescimento. Não é normal que a gente não cresça, irmãos, como pessoa. Não é normal que a gente se acomode a uma nanição espiritual. Não é normal que a gente se acomode com essa falta de crescimento. Veja o que diz a Bíblia também em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Paulo agora fala explicitamente: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que eu fiz? Desisti das coisas próprias de menino. Veja como ele coloca isto como natural. Você precisa encarar o crescimento e assumir uma nova postura com relação ao crescimento. Quando era menino, é normal agir como menino. Isso é normal, isto é óbvio. Penso como menino, me comporto como menino. Mas agora, ao chegar a ser homem, preciso desistir. Veja, ele usa o termo desistir das coisas de menino. Desistir deste comportamento para assumir um outro comportamento, agora condizente com a minha nova situação. Isto é crescimento, irmãos. Agora, se eu preciso e desejo continuar a ser menino, mesmo depois de atingir a fase adulta, tem alguma coisa errada nisso, não tem, irmãos? É normal ser criança? Sim, é normal. Crianças têm comportamento de crianças. Você querer que uma criança se comporte como adulto não é normal. Criança se comporta como criança, menino se comporta como menino, jovem, adolescente se comporta assim, e adulto se comporta como adulto. Amém? Quem dera. Quem dera que fosse simples assim. Deveria ser, não é? Deveria ser, isso é óbvio, mas infelizmente não é bem assim que a coisa acontece. Alguns se recusam a crescer. Alguns adultos se recusam a assumir uma postura de adulto. Se recusam a desistir das coisas de menino, como Paulo diz aqui e traz como experiência para nós. E aí a gente fica por aí evidenciando a nossa infantilidade espiritual. Eu falava ainda há pouco aos jovens lá na escola bíblica, queridos, a respeito disso, que todos nós temos fase na vida, e as fases não são necessariamente erradas. Ter comportamento de menino não é errado. Se eu tenho comportamento de menino na minha fase de menino, eu estou absolutamente certo. Agora, eu como adulto tenho um comportamento de menino, você vai me chamar de moleque, não vai? Ah, moleque. Né? Você vai dizer, leque, né? Não fica bem, é ou não é? Eu não posso ter comportamento de menino, porque agora sou adulto. E isso é para nossa reflexão, amados. Porque muitas vezes nós damos evidências da nossa infantilidade, apesar de, na aparência, sermos adultos. Nas atitudes, somos tremendamente infantis. E aí é que mora o perigo. Porque de uma criança, ninguém vai cobrar grandes responsabilidades, concorda? Você não pode exigir grandes responsabilidades, embora deva ensiná-la, mas você não vai cobrar de uma criança o que cobra de um adulto, concorda comigo?
É diferente o nível de responsabilidade. Mas nós, como adultos, nos disfarçarmos como criança, muitas vezes é para fugir das nossas responsabilidades. E aí começamos a dar evidências de que não queremos crescer. Evidências da nossa infantilidade, e a Bíblia coloca algumas que eu quero mostrar para você. 1 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo falou muito a respeito disso com as igrejas. 1 Coríntios, logo no primeiro capítulo, no versículo 10, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora no capítulo 3 da mesma carta, até o verso 5, Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Veja, ele diz, nós devemos falar todos e pensar todos a mesma coisa, ele diz lá no capítulo 1. E agora no capítulo 3 ele diz que eles estavam sendo crianças, e como crianças em Cristo eram carnais. É interessante que Paulo compara aqui a carnalidade à criancice, nesse sentido ruim da palavra. Quando eu falo de criancice me referindo a uma criança, não há nada errado nisso. Criança tem que fazer criancice. Amém, irmão? Isso é normal. Agora, falar de criancice me referindo a um adulto, aí chega a ser ofensivo, concorda? Mas Paulo está dizendo que a nossa criancice espiritual é a evidência da nossa carnalidade. Então veja, a evidência da nossa infantilidade é a carnalidade que ainda apresentamos, mesmo depois de sermos instruídos por Deus. E esta carnalidade se manifesta nas divisões que há em nosso meio. No versículo 10 do capítulo 1, ele diz que não haja divisões entre vós. E no capítulo 3, como nós lemos, ele diz, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Evidências da nossa infantilidade. Às vezes queremos mostrar que somos maduros, queremos mostrar que somos cristãos equilibrados, cumpridores dos nossos deveres espirituais, não é? Mantenedores da verdade, mas carnais. Por quê? Manifestamos ciúmes, manifestamos contendas, briguinhas uns com os outros, tremenda de uma criancice, irmãos. E se isso fosse bom, Paulo não diria e não compararia isto a um comportamento carnal. Criancice num adulto é carnalidade. Evidência da nossa infantilidade cristã. E é isso que eu mico muitas vezes observando, queridos, no nosso comportamento cristão como igreja. Mostramos essa infantilidade e nem percebemos como somos crianças quando agimos assim, quando agimos com disputas entre nós, com preferências de heróis que fazemos, né? De ídolos que levantamos no meio evangélico, como nos tornamos crianças espirituais e, por consequência, carnais. Assim diz a palavra do Senhor. Veja só outra evidência da nossa carnalidade e, portanto, infantilidade. Atos capítulo 20, versículo 35. Isto também evidencia a nossa infantilidade. Veja só o que diz a palavra de Deus, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar
as palavras do próprio Senhor Jesus. Quais são as palavras do próprio Senhor Jesus? Mais bem-aventurado é dar que receber. Foi Jesus que disse isso, segundo o apóstolo Paulo. Irmãos, a evidência da nossa infantilidade é quando a gente inverte isso. A criança, normalmente, quer receber. É ou não é, irmãos? Alguma criança, raríssimas exceções, se propõe a dar alguma coisa? Se propõe a colaborar de alguma forma? Não é o normal. Você tem filhos? O que seu filho mais faz contigo o tempo todo? Ele pede alguma coisa. É ou não é? É normal isso, ele não está errado fazer isso, não. É normal. É normal ele pedir. Errado é você dar tudo que ele pede, entendeu? Errado é você, não é ele não. Ele está certo, ele tem que pedir mesmo. Você que não tem vergonha de ficar dando tudo que ele pede, aí é outra coisa. Mas é normal, é a característica da criança, pedir. Porque ela está mais preocupada em receber do que dar alguma coisa. Ela quer receber atenção, ela quer receber cuidado, ela quer receber alimentação, mimos, tudo aquilo que ela deseja. E veja, nós, na igreja, como cristãos, mostramos a nossa infantilidade quando nos comportamos assim como crianças. Temos um relacionamento com Deus onde só queremos receber. Onde só estamos preocupados naquilo que Deus pode nos dar. Onde recorremos a Deus só para ganhar alguma coisa. Onde oramos só para receber dele alguma coisa. Enquanto a Bíblia diz, é melhor, é mais feliz, é mais grato dar do que receber. Prova da nossa infantilidade. Primeiro, divisões, facções, criancice. Segundo, ser igual a uma criança pidona diante de Deus. Eu quero, me dá. Isso é prova da infantilidade. A maturidade cristã leva a gente a um entendimento de que aquilo que o Senhor podia fazer de melhor por nós, Ele já fez. Não que eu precise necessariamente não pedir mais nada a Ele, não é isso que eu estou dizendo. Mas a minha prioridade não é mais receber dele alguma coisa. A minha prioridade agora é dar a ele alguma coisa. Por tanto que ele já me deu. Por tanto que ele já fez por mim. Agora a maturidade faz com que não encontre e não veja no Senhor apenas um gênio que satisfaz os meus desejos. Mas alguém a quem eu posso oferecer a minha vida. Isso muda com a maturidade. E isso é uma evidência da infantilidade quando não pensamos assim. Outra coisa diz a Bíblia em Mateus 16, 24, vamos ler? Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 24, diz: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja, evidência da infantilidade é quando eu não quero compromisso. E é impressionante que algumas pessoas já chegam à igreja pensando assim, eu não quero compromisso. Vou te dar uma chupeta então. Entende? Você não quer compromisso, você tem que ter uma chupeta. Você é uma criança. Porque Jesus chamou os seus discípulos a um compromisso. E ele é bem claro ao afirmar aqui nestas palavras que nós terminamos de ler, irmãos. Ele diz, olha, se você quer ser meu discípulo, para ser assim, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Precisa abrir mão de desejos, abrir mão de vontades. Você precisa querer ter, em primeiro lugar, seguir a mim. Abrindo mão da sua vida, negando a si mesmo e tomando a cruz. Isso é maturidade. Quem é imaturo, quem é criança, não quer cruz alguma, não é? Quer apenas benefício. Só quer benefício. Então o Senhor nos chama a uma responsabilidade. E como eu disse, não posso dar responsabilidade a crianças. Só posso dar responsabilidade a pessoas que são maduras e que assim se comportam, não é? Outra característica que mostra a nossa infantilidade, e agora a igreja está cheia, não digo a nossa igreja, porque aqui realmente eu acho que se tem alguém assim, são muito poucos. Até porque se tem alguém assim, continua aqui, gosta de sofrer, né? Pelo que eu vou dizer daqui a pouco. Porque uma evidência da infantilidade é você gostar de espetáculo. Criança gosta de circo, é ou não é? Quer ver uma criança feliz, leva a criança no circo. A criança fica maravilhada, né, com o mágico, com o palhaço. O palhaço, então, e o palhaço que é... Esquece. Não é assim, irmãos? É uma evidência.
Você que gosta de espetáculo, você gosta de ser criança. Você se comporta como criança. Quem vai ao culto esperando ver um espetáculo, na verdade é uma criança, né? Está precisando também ganhar uma chupeta e um chocalho quando entrar na igreja. E pior, gosta de ver um palhaço? Eu não o sou, né? Por isso que eu acho que aqui não deve ter ninguém assim. Essa criancice nós não temos. Por quê? Se você gosta disso e mesmo assim vem aqui, você gosta de sofrer, né? Você nunca tem aquilo que você espera. Você vem aqui esperando uma palhaçada, você não encontra, esperando um espetáculo, você não acha. Então, realmente é ruim. Mas, infelizmente, no nosso meio evangélico, hoje não são poucas as pessoas que gostam do espetáculo. E para elas, muitos hoje têm fornecido um culto que é espetacular, né? Que atende a essa expectativa. E as pessoas saem emocionadas pelo movimento que aconteceu no culto, pelo espetáculo que lhes foi proporcionado. E então as crianças são continuamente alimentadas com aquilo que elas querem. Consequência, nunca crescem, nunca chegarão à estatura de Cristo, porque preferem o espetáculo e o espetáculo lhe é oferecido a cada semana, não é? E outra característica da infantilidade, que também está muitas vezes presente no nosso meio, é a nossa inversão de valores, irmãos. Você conversa com uma criança, pergunta se a criança tem noção de fato de valores. Não tem, por mais que hoje as crianças estejam cada vez mais precoces, né? Elas não sabem de fato o que é ou não valoroso, né? Pelo menos a maioria delas. Se você oferecer para uma criança uma barra de ouro, 18 quilates, e uma barra de chocolate, qual que ela vai querer? Né? Depende, tem umas crianças agora que já dá cá esse ouro, né? Mas é exceção. É exceção, né? Normalmente a criança vai querer a barra de chocolate. Por que ela quer a barra de chocolate? Porque ela não sabe o valor que tem o ouro. Ela não sabe que com a barra de ouro ela compraria milhões de barras de chocolate, entende? Ela não tem essa noção. E essa é uma outra característica da infantilidade espiritual dentro da igreja. Nós não temos noção de valores. Nós trocamos os valores que são eternos por valores temporais. E Satanás está sempre pronto a oferecer a você uma barra de chocolate. Ouro ele não tem para dar a você. Porque a Bíblia diz que Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Não sobrou nenhum ouro para Satanás te dar. Então ele te dá alguma coisa pintada de ouro, né? Ele te dá alguma coisa travestida de ouro, disfarçada de ouro, mas que não é ouro. E você, por ser criança, você não percebe. E você valoriza mais coisas que não têm valor e deixa de lado outras que têm tremendo valor. Essa é a evidência da criancice. É a evidência da infantilidade, da falta de crescimento. Irmãos, Deus está nos dizendo todas essas coisas essa manhã para a gente fazer uma análise. Nossa, não é para eu julgar cada um de vocês, porque não me compete isso, nem conheço cada um aqui a ponto de poder julgar a vida dos irmãos. Nós não nos conhecemos a ponto de julgar, não devemos fazer isso. Mas é para que cada um de nós agora se julgue. Eu tenho sido um crente que provoca divisões? Eu tenho sido um crente que prefere fulano a Beltrano? Eu tenho agido dessa maneira? Eu tenho querido mais receber do que dar alguma coisa? Eu sou aquele que não quero compromisso com Deus, muito menos com a igreja? Eu sou aquele que gosto de espetáculos? Eu sou aquele que tem os valores invertidos? Se Deus nos manda a palavra, é para uma reflexão pessoal de cada um de nós, para que nós possamos individualmente olhar para nós mesmos e saber, estamos crescendo como Deus deseja que a gente cresça? Então a gente precisa crescer. Em que nós devemos crescer? Leia comigo a Bíblia em 2 de Pedro 3,18. Lá no final da sua Bíblia, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele diz, antes, crescei aonde? Na graça. Em que mais? No conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento andam juntos, entende, irmãos? Uma coisa chama a outra. Então ele aconselha, cresça na graça, cresça no conhecimento de Deus. Porque quanto mais você conhecer de Deus, da sua palavra, menos infantilidade vai ser apresentada na sua vida.
menos você vai ser um cara brigão, criador de caso, né? De picuinha com os outros, menos você vai ser enganado, menos você vai ser um desses que gosta de espetáculo. Conheça a palavra de Deus. Cresça na graça e no conhecimento. E outra coisa, a Bíblia diz, 2 aos Tessalonicenses 1:3, vamos ler? 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Veja, Paulo está escrevendo à igreja em Tessalônica, e ele está muito feliz com o que ele tem visto ali. E qual é a razão da sua felicidade? Aquela igreja está experimentando um crescimento. Veja, ele não fala do crescimento numérico. Ele não diz que a igreja tinha tantos membros quando ele deixou a igreja e agora estava com tantos membros. Aliás, a Bíblia nunca fala de quantos membros tem uma igreja. Já percebeu isso? A Bíblia não tem essa preocupação. Então a gente não está preocupado com o crescimento numérico da igreja. Mas a alegria de Paulo era pela qualidade da igreja. E a sua alegria era porque ele via que a fé crescia sobremaneira. E junto com a fé crescia também o quê? O amor de uns para com os outros vai aumentando. À medida que a fé aumenta, aumenta também o amor. Aumentam todas as coisas. Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é a fé que puxa isso tudo, entendeu? Todas as outras virtudes vão acompanhando a fé. Até o amor, ele é acompanhado da fé. A fé vai crescendo, o amor vai aumentando. Então as pessoas vão se tornando mais maduras, mais espirituais, mais plenas na sua fé. E é isto que a Bíblia diz, nós temos que crescer na graça, no conhecimento e na fé. Oséias 6,3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Dá a ideia de um constante crescimento, um constante aperfeiçoamento é o que Deus deseja para nós. Veja Colossenses capítulo 1, 9 e 10. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 1, versículo 9 e versículo 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Deus deseja crescimento na fé, no conhecimento, no amor, em todas as coisas. Você e eu, que chegamos a Cristo, que estamos na igreja, não podemos nos conformar com a estagnação da nossa condição espiritual. Espiritualmente, Deus tem mais a fazer na minha vida e na sua. Amém? Deus tem mais a trabalhar. Não fique satisfeito. Nessa hora você não deve ficar satisfeito. Não fique satisfeito com aquilo que já foi feito. Deus pode fazer mais na sua vida. Pode transformar você numa pessoa melhor, com mais conhecimento, com mais amor, com mais fé, com mais preparo, com mais disposição, com mais responsabilidade, ainda mais a ser feito. E esse crescimento, ele é contínuo. Por isso a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Um crescimento retilíneo uniforme. Amém, irmãos? Assim é o crescimento que Deus tem para cada um de nós. É alvo do Senhor. Agora, não basta ser alvo de Deus. Precisa ser o meu alvo também. Amém, irmãos? Eu lia com jovens pela manhã um texto bíblico em que diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas eu te pergunto, todos são salvos? Nesses pontos específicos, não basta a vontade de Deus. Porque Deus também, Ele deu e determinou ao homem a sua liberdade de escolha e arbítrio. Então Deus quer isso para mim, mas eu preciso querer também. É vontade de Deus que todos sejam salvos, mas eu preciso querer ser salvo. É vontade de Deus que eu cresça, mas eu preciso querer crescer. Eu preciso querer desistir das coisas de menino. Eu preciso não me conformar com a minha infantilidade, nestas áreas que eu falei e muitas outras que você pode imaginar. Você precisa adquirir esse inconformismo
com esta situação de infantilidade, identificar na sua vida. Porque o problema é que nós identificamos isso nos outros e não em nós. Nós olhamos e dizemos, aquele irmão é tão criança, olha lá o que ele está fazendo. Mas você não vê que às vezes você faz pior que ele. E não se julga, não é? Isso é mais uma prova e mais uma evidência da sua infantilidade. Então a gente precisa crescer. Deus quer que a gente cresça. E a gente tem que crescer. E há 3 direções de crescimento que a Bíblia mostra, eu quero compartilhar contigo. Primeiro, abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. No livro do profeta Jeremias, no capítulo número 17, no versículo 7 e no versículo 8, a Bíblia diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8, porque ele é como o quê? Árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Irmão, esse versículo é maravilhoso, né? Você veja, a seca não impede desse homem dar frutos. Por quê? Porque ele tem raízes. É o crescimento para baixo. Eu vou falar para você de crescimento em 3 direções. A primeira direção é essa, para baixo. Criar raízes. O Salmo 1 não fala disso? Não é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e tal. Por quê? Ele é como árvore plantada, diz a Bíblia. E aqui Jeremias diz que esse homem tem essas raízes profundas. E essas raízes que cresceram, que se aprofundaram, fazem com que ele fique firme. Não importa o que aconteça, ele permanece firme. Não importa que tudo seque ao seu redor, ele permanece dando frutos. Isso é maturidade. Se você quer crescer, você precisa criar raízes, meu amado. Criar raízes na tua fé, na tua convicção. Ter uma convicção em Cristo, que não importa o que aconteça de Cristo, você não larga. É como disse Pedro, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem outra opção. Então eu não tenho crise para mim. Eu posso sofrer, posso ficar doido da vida, desesperado com alguma coisa, mas eu sei que eu estou em Cristo. Não tem opção, não tem alternativa. Isso é raiz. Raiz que mantém a árvore. Uma árvore muito bonita, muito grande, muito frondosa, se tiver raízes pequenas, a sua beleza não a mantém de pé. O que mantém de pé são as suas raízes bem fincadas e bem plantadas. Então esse é o primeiro crescimento, enraizar. Você é cristão, você é talvez até novo convertido, você tem que se enraizar na fé, se enraizar na igreja. Você tem que ser rato de igreja. Você entende o que eu digo? Está na igreja. Há pouco a irmã Maria falou que vocês só vêm domingo de manhã. Você não tem vergonha disso, não? Fala sério. Você não tem vergonha, não, de vir à igreja uma vez por semana só? Tenha vergonha. Tenha vergonha. A não ser que você não possa mais, porque você trabalha domingo, trabalha segunda, terça, quarta, quinta. Aí só tive esse diazinho. Aí, amém. Fazer o quê, né? A gente dá o que tem. Raiz aprofunda. Raiz prende, raiz alimenta. A árvore retira seu alimento das raízes profundas que ela coloca. Raízes é o primeiro crescimento, um crescimento em direção ao centro, para baixo, é o que Deus deseja. Efésios capítulo 2, verso 6. Vamos ler? Efésios capítulo número 2, versículo número 6 diz: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Lugares celestiais em Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 19, vamos ler. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao 22. Verso 19 até o verso 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. O Senhor está nos chamando à comunhão, nos chamando a entrar no Santo dos Santos, nos fez assentar em lugares celestiais, ou seja, nos levou para perto dele e nos levou para cima. Crescimento para cima também é importante. Estar cada vez mais perto de Deus. O caminho foi aberto. O Santo dos Santos está à sua disposição. Ele te fez assentar em lugares celestiais. Ele te levou para o alto. Te tirou desse mundo rasteiro e te elevou acima de tantas coisas, acima de tantas mazelas da vida. O Senhor te elevou. E você precisa permanecer lá. Precisa permanecer lá no alto, aonde Cristo está. Precisa ter esse alvo de crescer em direção ao Senhor, ficar cada vez mais alto na estatura da plenitude de Cristo, como fala o apóstolo Paulo. Esse é um projeto de vida para nós. E há um outro crescimento que eu quero também compartilhar contigo. Abra João, capítulo 15, versículo 8. Já crescemos para baixo, já crescemos para cima, agora precisamos crescer para os lados, irmãos. João, capítulo 15, versículo 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Dar frutos é crescer para o lado. Você não dá frutos para você, você dá fruto para os outros. A árvore, quando produz seus frutos, não produz para o seu próprio alimento, produz para outros. Outros se aproveitarão dos seus frutos. Seu alimento, seu fruto serve no máximo para gerar uma semente que gerará uma nova árvore. Mas não é para o alimento da própria árvore. Então Deus nos chama para dar frutos. Melhor coisa é dar que receber. Lembra do princípio? A criancice é só querer receber. A estatura mais alta faz você pensar em dar frutos, crescer para os lados também, crescer em prol da igreja e dos irmãos. E como nós devemos crescer? Vamos ver 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Lá no final da Bíblia, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 1 e 2, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja, a Bíblia afirma a fase de criança. A fase de criança é normal. Agora, permanecer na fase de criança não é normal. A criança que não tem apetite não irá crescer. Concorda comigo? E o pai fica preocupado quando a criança não tem apetite. Mas Deus está dizendo, como crianças que vocês são quando chegam a Cristo, todos nós chegamos a Cristo como crianças, desejem agora o genuíno leite. Ou seja, você precisa desejar. Ninguém vai empurrar leite goela abaixo. É você que tem que desejar esse leite, para que você possa crescer. Então, como crescer? Primeiro, desejando crescer, não querendo ficar estagnado, não se conformando com essa mesmice de ser a mesma porcaria que você era há vários anos atrás. Você precisa querer crescer, você precisa querer melhorar como cristão, você precisa ter o desejo de ser um crente melhor, mais santo, mais fiel, mais unido ao Senhor. Esse crescimento vem do leite espiritual. E esse leite é identificado com a palavra de Deus, que você precisa ingerir certamente. Veja o desenvolvimento disso. 1 Coríntios, capítulo 3, 2, texto que nós já lemos aqui, mas quero enfatizar novamente. Capítulo 3, 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Ainda não podíeis suportá-lo, e nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha o que acontece quando você não cresce. Há um momento de receber o leite espiritual, e esse momento é a infância. Mas depois tem que vir o alimento sólido, é um crescimento,
é um desenvolvimento, é uma consequência. Mas Paulo diz, eu não pude dar a vocês esse alimento, embora quisesse, porque vocês continuam crianças, continuam infantis, são carnais, não estão aptos para o alimento mais sólido. Tem que ficar recebendo leitinho a vida toda. Tem a fase do leitinho, mas agora já estamos na fase da feijoada. Entendeu, irmão? Agora é pé de porco o negócio. É mocotó. Tá legal? Chega de leitinho. Tem leitinho para cada fase. A igreja tem aqui. Tem todas as fases tem na igreja. Começa na geração vida. Todas as fases são atendidas. Mas não posso me recusar a crescer. Não posso me estagnar. Eu preciso buscar esse crescimento. E para crescer eu preciso me negar. Eu preciso estar crucificado com Cristo, como diz Paulo em Gálatas 2,19. Vamos ler? Gálatas capítulo 2, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim, verso 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já é Cristo que vive em mim. Esse é o estado maior, vamos dizer assim. Paulo chegou a um nível de crescimento que ele já não sou eu que tomo as minhas decisões, já não sou eu que faço, é Cristo que está fazendo em mim. Esse é um nível que nós temos que buscar para a nossa vida, irmãos. Não podemos nos conformar, mas para isso tem que andar no Espírito. Gálatas 5, 16 e 25, veja só, Gálatas 5, 16, diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora, versículo 25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é que mostra maturidade. Ser espiritual e não carnal. Ser espiritual, maturidade. Ser carnal, infantilidade. Então não podemos ficar navegando de um polo ao outro. Temos que ser espirituais. E para ser espirituais, temos que andar no Espírito, como diz Paulo. Se andamos no Espírito, então vivemos no Espírito. E para terminar, Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos, capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso é maturidade. E é isso que nós temos que perseguir, que Deus conceda esse crescimento para cada um de nós. Ele está disponível, mas nós temos que crescer. Alguém diria, mas Jesus disse, se vocês não se tornarem como crianças, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mas a que Jesus se referia com essa passagem, irmãos? A essa infantilidade carnal? Será que a interpretação seria, Jesus estava dizendo para sermos carnais, para entrar no céu? De modo nenhum. Ele falava das boas características da criança, da inocência da criança, da falta de malícia e maldade da criança. Essas características podemos e devemos preservá-las. Mas agora que somos adultos, precisamos viver como adultos. E a evidência dessa nossa vida como adultos é essa transformação de Deus na nossa vida. Crescermos para baixo, crescermos para cima e crescermos para o lado. Que o Senhor dê crescimento a mim e a você. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, ao que é digno de receber o nosso louvor. Começando em mim, Senhor, fala para Ele. Coração.
comece em mim. Amém? Peça a Deus, Senhor, começa em mim. Não adianta olhar para o outro, não adianta dizer o outro é criança. Que comece em mim esse amadurecimento, para que o corpo cresça. O corpo é a igreja, o corpo somos nós, e a igreja precisa crescer, mas precisa começar por mim. Amém? Começar por você, começar por cada um. Se cada um for amadurecendo no seu devido tempo, toda a igreja estará madura e sadia na presença do Senhor. Mas cada um de nós tem que dizer: Senhor, começa por mim. Vamos dizer isso para Deus agora. Pai, começa por mim, Senhor. Começa por mim esse amadurecimento. Tira de mim a infantilidade, Pai. Tira de mim, Senhor, essas coisas que me tornam tão infantis, essas preferências, essas disputas, esses ciúmes. Pai, tira isso de mim. Senhor, começa por mim. Tira de mim o conceito errado, Pai, de valor. Tira de mim, Senhor. Tira essas coisas que não procedem do Senhor, para que eu possa crescer. Tira de mim, ó Deus, todos os conceitos que nós ouvimos nessa palavra, Pai, para que eu possa crescer. Tudo aquilo que impede o meu amadurecimento, tira, Senhor. Começa por mim, para que o teu corpo cresça, para que a igreja cresça e possa chegar cada vez mais perto do Senhor, para que haja em nós um crescimento para baixo, para cima e para os lados, que sejamos bênção na vida de todos que estão em nossa volta. Abençoa, Pai, o teu povo e aqueles que estão em dificuldade, meu Pai, aqueles que têm dificuldade para crescer, que haja uma decisão essa manhã, que eles possam desejar ardentemente esse leite espiritual que venha para crescimento e para salvação. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Você vai receber a ceia do Senhor. Examina o teu coração para poder participar. Começar em mim, quebra coração, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a riqueza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza, Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. onde a frieza, retira, Onde a Senhor. frieza que haja Retira, amor, Pai. onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Começa em mim, Senhor.
Pai. Produz esse crescimento na tua igreja, Senhor. Produz esse amadurecimento, essa maturidade espiritual. Que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrinas, Senhor. Que haja um amadurecimento na tua igreja. Esse leite espiritual possa ser gradativamente substituído por um alimento sólido, para que haja um crescimento constante na vida de cada um dos teus filhos, melhorando e moldando a nossa vida, Pai, a cada dia, para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem, Senhor. Faz isso conosco, Pai. E nesse momento que estamos diante da ceia do Senhor, a Bíblia diz que é um momento de reflexão, é um momento de examinar o próprio coração, examinar o seu interior. Será que há alguma criancice na minha vida? É algo para examinar agora diante da palavra que recebemos. Será que eu tenho sido criança dessa forma que foi dito aqui, ou de outras ainda que não foram mencionadas? Eu preciso deixar de ser criança. Eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Fala para Deus isso. Se você, ao examinar o coração, percebeu isso, é hora de dizer: não, Senhor, a partir de hoje eu vou crescer. A partir de hoje a minha vida espiritual vai melhorar. Eu quero me comprometer com o Senhor. E farei esse compromisso comendo do pão e bebendo do cálice. Me comprometendo inteiramente com o Senhor. Como disse o Senhor Jesus: quem não comer a minha carne nem beber o meu sangue, não tem parte comigo. Mas eu quero ter parte contigo, Pai. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, para que eu possa participar com consciência tranquila, Senhor, na disposição de não pecar novamente. Assim queremos participar nesse momento. Agradecemos o pão que partimos e tudo aquilo que ele simboliza, Pai. E oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Esse é o cálice da nova aliança, feito através do sangue de Jesus, sangue que nos purificou de todo pecado, que nos lavou completamente. Obrigado, Senhor, pelo perdão que recebemos, por tudo que o Senhor fez na cruz e pela aliança que este cálice simboliza. Que esta aliança se faça presente em nossa vida como igreja, a comunhão do teu corpo nesse lugar, a unidade da igreja, Pai, sem meninice, sem criancice, sem infantilidade. Eu te peço isso, Senhor. Obrigado pelo cálice e por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que haja amor, dia, ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Começa por mim, Senhor. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um.
você. Amém. Que o Senhor dê esse crescimento à igreja, não só de números, mas crescimento espiritual. Amém. Que nós sejamos crentes melhores amanhã e a cada dia, em nome de Jesus.